Boa tarde, meu irmão. Prazer estar aqui com você, onde nós estudaremos mais uma porção da palavra do Senhor. Meus irmãos, e hoje nós vamos tratar sobre problemas emocionais. E dentro desses problemas emocionais, eu quero pensar com você se a Bíblia, ela pode me ajudar nesse quesito, né? Nos traumas emocionais, problemas emocionais que eu passo, nos transtornos da minha alma. Será que a Bíblia tem resposta? Será que a Bíblia, ela me mostra um caminho? Será que a Bíblia pode ser meu auxílio enquanto eu estiver passando por problemas emocionais? Então é isso que nós vamos analisar aqui. Olha, meus irmãos, alguns problemas emocionais, eu gostaria que você fixasse bem isso daí. Alguns problemas emocionais acontecem por minha culpa mesmo. Então, é uma decisão minha, uma escolha errada minha, e alguns problemas emocionais são acarretados para a minha alma, para a minha mente, para a minha vida. Então, perceba, alguns são de fatores e simplesmente a minha culpa. Outros podem acontecer, outros problemas emocionais, podem acontecer por fatores externos, como traumas emocionais, fiquei com trauma de alguma coisa, porque alguma coisa fora de mim aconteceu e me deixou com um certo trauma. Então perceba, alguns problemas podem surgir pela minha culpa, outros problemas podem surgir por fatores externos e outros problemas emocionais, eles são multifatoriais. O que é multifatoriais? Ele não tem um fator só, não tem uma fonte só, são várias coisas que aconteceram que acarretaram aquele problema emocional. Por exemplo, a depressão. A depressão, ela é multifatorial, não tem uma causa somente específica, né? Mas ela pode surgir de várias coisas decorrentes, né? Vários acontecimentos, várias escolhas, e isso pode então trazer a depressão. Então aqui nós vamos aplicar de uma maneira geral para todos os problemas emocionais, como ansiedade, traumas emocionais, a decepção, né? Existem pessoas que ficam decepcionadas e isso é um peso na sua vida. Eu me decepcionei com um fulano, me decepcionei com um pastor, me decepcionei com o irmão em Cristo, me decepcionei com a igreja. Então a decepção, um problema emocional também. A culpa, muitas pessoas carregam o peso da culpa de alguma coisa que aconteceu no passado. O desânimo, algumas pessoas andam desanimadas, elas vivem desanimadas. A rejeição também é um desses fatores que trazem um peso, uma cicatriz forte para a alma. A ira, existem pessoas que são extremamente iradas. Qualquer coisa que acontece, pavio curto já começa a explodir, já começa a estourar. Então a ira, um problema e um pecado emocional. O medo, a depressão, então tudo isso aí nós vamos aplicar. Será que a Bíblia, ela pode me ajudar nesse quesito? Será que a Bíblia tem uma solução? E para isso eu quero usar como base o texto de João, capítulo 5, versículo 6. Então, em João, capítulo 5, versículo 6, nós vemos aquela história do paralítico, a famosa cura do paralítico, que Jesus Cristo ele curou um paralítico, né, que estava há 38 anos nessa condição. Olha só o que diz o versículo 6, uma pergunta fundamental que Jesus Cristo faz para esse homem. Diz assim: Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Meu irmão, Jesus Cristo faz uma pergunta significativa. Você quer ser curado? Imagine você passando por um problema de saúde que talvez não tenha cura e há muito tempo você tem sofrido com esse problema de saúde, você vai em um médico, vai em outro, mas você já recebeu um laudo que isso aí não tem nenhuma solução. E daí chega Jesus para você e pergunta: você quer ser curado? Qual é a resposta que você vai dar? Me parece evidentemente que você vai dizer: sim, eu quero ser curado. Mas Jesus faz essa pergunta por um fator muito importante que nós vamos ver nessa live aqui também. Mas a primeira coisa que eu quero mostrar para você, nos baseando nessa história, é que Deus ele tem um plano bom para nós. Ele tem um plano perfeito para a nossa vida. Ele quer o nosso bem. Olha só o que diz Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Diz assim esse versículo: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais.
Meus irmãos, a palavra de Deus não é mentirosa, Deus ele não pode mentir, e nós vemos aqui revelado na palavra de Deus que Deus deseja o nosso bem. Deus realmente deseja que nós vivamos em paz com Ele. Então nós vamos perceber que a palavra de Deus ela pode nos ajudar nesses problemas emocionais que nós passamos. Perceba bem, eu não estou pregando aqui uma mensagem triunfalista, que o crente não pode passar por nenhum problema emocional, que o crente não cai em depressão, que o crente ele não pode ficar irado, nunca vai ficar irado. Olha, eu não estou pregando uma mensagem triunfalista da prosperidade, jamais. Isso é contrário à palavra de Deus. O que eu vou começar a dizer aqui é que Jesus Cristo e Deus, ele vai estar conosco, mesmo quando nós passamos por problemas emocionais. Meus irmãos, nós somos humanos e nós estamos suscetíveis a passar por esses problemas emocionais. Nós estamos suscetíveis a ter depressão, ansiedade. Meus irmãos, nós estamos suscetíveis a cair no pecado. Perceba bem, agora o que nós veremos aqui é que Deus está conosco mesmo nos dias mais difíceis. E Ele se coloca como um caminho para que nós possamos caminhar, atravessar esses dias difíceis. Ele vai trabalhar em nós mesmo quando a situação não está muito boa. Ele vai trabalhar no nosso caráter mesmo quando nós estivermos dentro e no fundo do poço. Mas o que nós precisamos enxergar? Que muitos dos problemas que nós passamos, às vezes nós não enxergamos que a culpa é nossa. Às vezes nós simplesmente queremos culpar outras pessoas. Nós não queremos enxergar a responsabilidade que nós temos por estar passando talvez por aquele problema. A gente simplesmente quer culpar outras pessoas. Olha só, lá voltando para o texto de João, capítulo 5, o versículo 7, aquele paralítico, olha a resposta que ele deu para Jesus Cristo quando Jesus perguntou: você quer ser curado? Ele poderia ter falado somente: sim, eu quero ser curado. Mas ele começou a culpar outras pessoas pelo problema que ele estava passando. Diz assim o versículo 7. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Perceba o que ele estava reclamando? Primeiro ele estava reclamando a falta de ajuda. Ah, estou sozinho, não tem ninguém para me ajudar, ninguém me entende. E ele começou a culpar qualquer um que passava por ele. Ah, sempre quando eu quero pular no tanque, vem outro antes de mim. Olha, o culpado é o outro, porque ele passou na minha frente. E ele então desceu ali no tanque antes de mim, porque eu estou querendo a cura. Perceba, meus irmãos, que ele estava culpando outras pessoas. Às vezes, a gente precisa realmente enxergar isso. Quando nós passamos por problemas emocionais, às vezes nós estamos sempre culpando uma outra pessoa. Olha, às vezes você que é jovem, adolescente, você muitas vezes culpa os seus pais. Ah, é meu pai, ou é a minha mãe, eu estou jogando a culpa nele porque não tive uma boa criação, eles nunca me entendem. Daí muitas vezes as pessoas que estão mais próximas de nós são os alvos da nossa culpa. Nós culpamos as pessoas que estão mais próximas. É meus amigos, ou é a falta de amigo, são meus colegas, e a gente começa a culpar outras pessoas, inclusive a igreja, inclusive o pastor da igreja, inclusive os irmãos da igreja. Eu estou passando por esse problema por causa de fulano, ou de alguns irmãos da igreja que não me entendem. A gente tem uma tendência de culpar outras pessoas. Era o que esse homem estava passando. Ele tinha um problema real físico, o problema dele era físico, e Jesus perguntou para ele: você quer ser curado? Ao invés de dar uma resposta simples, eu quero ser curado, ele mostrou a indignação que estava dentro do seu coração. Ele começou a culpar outras pessoas. Eu estou sozinho, não tenho ajuda e outros passam na minha frente, outros são ajudados antes de mim. Então ele começou a culpar outras pessoas. Mas, meus irmãos, nós precisamos enxergar a nossa culpa, nós precisamos enxergar a nossa responsabilidade, nós precisamos dar o primeiro passo, nós precisamos enxergar: olha, eu estou passando por esse problema, mas eu quero sair desse problema, eu quero vencer esse problema emocional que eu estou passando, eu tenho que assumir a responsabilidade. Olha só o que diz João capítulo 5, versículo 14, na continuação dessa história, diz assim o versículo 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse:
olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O que esse versículo está nos mostrando, o que Jesus está nos mostrando? Que a doença daquele homem, a paralisia que ele estava sofrendo há 38 anos, foi decorrente de um pecado dele, foi decorrente de uma culpa dele. Eu não estou dizendo que os seus problemas emocionais são decorrentes de pecado, ou se alguém é paralítico, alguém tem alguma doença, isso é decorrente de um pecado que ela cometeu. O que eu estou mostrando aqui é que nesse caso, o problema desse homem, Jesus Cristo revelou que veio por causa de um pecado que ele cometeu. Por exemplo, vamos supor que você esteja andando numa rodovia com o seu carro e o limite lá é 110. Mas você, com aquele ar de Velozes e Furiosos, aquela adrenalina, você quer pisar no acelerador e você quer passar do 110, e você 120, 130, 140, 170, quer chegar ao limite do seu carro por causa da adrenalina. Meus irmãos, você está quebrando uma lei de trânsito, você está cometendo, evidentemente, um pecado, você está extrapolando ali a velocidade. Se acontece um acidente, e por um milagre, né, você não morre, mas você fica paralisado, perceba que a paralisia veio decorrente de um pecado que você cometeu. Então, é o exemplo, né, que é aplicado nesse texto aqui. Jesus Cristo está revelando para o homem que ele não deveria estar culpando outras pessoas por causa do problema que ele estava passando. Jesus Cristo deixou claro: não cometa mais pecado, se arrependa para que não te suceda coisa pior. Ou seja, você viveu 38 anos nessa situação por culpa sua. Então, o que a Bíblia nos conclama? Que nós precisamos enxergar dentro do problema que nós estamos passando a nossa responsabilidade. Tem realmente uma responsabilidade sua dentro do problema que você está passando? Você tem que, então, assumir essa responsabilidade. Evidentemente, alguns, por exemplo, traumas emocionais, eles são de fatores externos, né? Não foi algo que eu criei, né? Um pecado que eu cometi, né? É de fatores externos. A depressão, por exemplo, ela é multifatorial. Às vezes ela é decorrente de um fator externo. Mas mesmo assim, a gente precisa assumir a responsabilidade de: eu quero vencer, eu quero sair, eu não vou estar culpando outras pessoas. Eu sou o maior interessado de me livrar desse problema, de sair desse fundo de poço escuro, né, desse problema emocional. Então a Bíblia nos conclama a nós enxergarmos a nossa responsabilidade dentro do problema que nós estamos passando. E às vezes, meus irmãos, o que é que acontece? É que muitas das vezes nós não queremos ser curados do problema emocional que nós estamos passando. Sabe por quê? Porque às vezes nós enxergamos algumas vantagens dentro desses problemas emocionais. Então, alguém que muitas vezes tem alguma culpa, algum desânimo, alguma rejeição na sua vida, algum trauma emocional, muitas das vezes a pessoa ela se acomodou tanto àquele problema emocional e ela conseguiu tirar algumas vantagens desse problema emocional. Então, ela não tem tanto interesse de ser livre, né, desse problema emocional. Então note que a pergunta de Jesus Cristo faz sentido quando ele chegou para aquele homem há 38 anos. Você quer realmente ser curado? Você quer ser curado? Por quê, meus irmãos? Jesus Cristo estava ali revelando a intenção do coração daquele homem. Olha, se coloque na situação daquele homem. Há 38 anos ele estava paralítico. Sendo paralítico, ele não precisava trabalhar. Mas ele então, se ele viveu há 38 anos, é porque ele tinha o que comer, ele tinha o que beber, ele tinha o que se vestir, ainda que ele estava vivendo numa situação bem deplorável. Então note que ele estava recebendo alguma caridade de alguém, seja de amigo, seja de familiar, ele estava recebendo caridade para ele viver há 38 anos sem trabalhar e sem conseguir o seu pão de cada dia com o suor do seu rosto, é porque ele estava recebendo alguma caridade. Algumas pessoas elas vão se acomodar no ganho da caridade. Olha, para que eu quero ser curado? Porque se eu for curado, eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que me esforçar, acordar cedo todo dia, suar a camisa. Então perceba a motivação que pode surgir no coração de alguém que está passando um problema emocional. Eu estou achando vantagens nesse problema. Então, meus irmãos, perceba muito bem. Vamos supor aqui um exemplo, um adolescente
que está passando algum trauma emocional e nos momentos de crise, ele tem tudo da sua mãe e do seu pai, né? Porque o pai e a mãe ficam com tanta dó e dá tudo que a pessoa quer, o adolescente quer. Daí, às vezes, ele não quer ser curado, ele não quer sair daquele trauma emocional, porque ele está percebendo que ele está ganhando algumas vantagens, ele está tirando vantagens, ele está conseguindo algumas coisas por causa do problema emocional. Então, a pergunta de Jesus, ela é válida. Você realmente quer ser livre ou você quer continuar nesse problema porque você está tendo algumas vantagens? Olha, algumas pessoas, alguns mendigos, né, por exemplo, eles têm força para trabalhar, eles podem trabalhar. Isso aqui eu não estou falando de todos, não, estou falando de alguns. Mas muitos deles não têm talvez o interesse, ou alguns deles, melhor dizendo, não têm o interesse de sair daquela situação. Por quê? Descobrir um campo de caridade, onde muitas pessoas vão lá, entregam marmitas, entregam algumas coisas e ele não precisa estar trabalhando para conseguir o pão de cada dia. Então note esse exemplo. Por isso que Jesus Cristo ele faz essa pergunta. Realmente você quer ser curado? E aí é onde nós chegamos na palavra de Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela pode sim nos ajudar nesses problemas emocionais que você esteja passando. Eu não sei se você está passando e se está passando, quais são os problemas emocionais que você esteja passando. Pode ser depressão, pode ser ansiedade, pode ser um trauma emocional, pode ser decepção, culpa, problemas com medo, você tem diversos medos, ou medo do natural, medo do sobrenatural, medo de sair para a rua, medo do bandido, talvez o medo esteja travando a sua vida. Bom, eu não sei qual que é o problema que você esteja passando, mas saiba de uma coisa, a Bíblia, ela é a nossa vida, a Bíblia traz respostas para nós, a Bíblia, ela é o caminho que santifica a nossa alma, a Bíblia não trabalha somente com o nosso espírito, e ela não tem nada a dizer pela nossa alma, e não tem nada a dizer sobre o nosso corpo, não, a Bíblia, ela é completa a palavra de Deus, e ela traz para nós informações, ela traz para nós a palavra de Deus que nos vivifica, ela traz vida para nós. Olha só o que diz Salmo 119, versículo 50. Daí você sabe que o Salmo 119, ele é um capítulo que todo ele fala da Bíblia, fala da palavra de Deus. E então, praticamente, se você escolher na sorte um versículo aqui, ele vai estar falando da palavra de Deus. Olha só o que diz aqui o versículo 50. O que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. Olha só, meus irmãos, o salmista está falando que ele anda com angústia, isso é natural nosso. Nós vamos passar por problemas emocionais, por problemas da alma. Mas qual é a nossa saída? Qual é o nosso consolo? A palavra de Deus. Qual que é o remédio para isso? É a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos ajuda, ela nos auxilia. A palavra de Deus pode nos vivificar. Então perceba que a palavra de Deus é poderosa para a nossa vida. A palavra de Deus traz resposta para as nossas vidas. Mas, meus irmãos, eu preciso crer nessa palavra. Então, eu não posso ter apenas a Bíblia em minha casa e ela ficar lá e eu não crer nela. Eu não posso apenas ter a Bíblia na minha casa e deixar ela lá aberta no Salmo 90, no Salmo 91 e eu não crer nela. A Bíblia foi nos dada para que nós possamos crer no que está escrito aqui. Eu preciso conhecer o que está escrito e eu preciso acreditar nessa palavra. Olha só o que diz também Hebreus capítulo 4, versículo 2. Hebreus 4, 2 diz assim: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Note o que está sendo dito aqui, a palavra de Deus não foi de proveito para um grupo de pessoas, porque eles não creram na palavra de Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus é a nossa vida, mas eu preciso crer na palavra de Deus para que eu possa usufruir das bênçãos que emanam da palavra de Deus. Eu preciso conhecer e preciso crer no que Deus diz aqui. Por quê? Se eu conheço a palavra de Deus, mas não deposito a minha fé na palavra de Deus, eu não usufruirei das bênçãos da palavra de Deus. A palavra de Deus me vivifica, mas eu preciso crer
para que ela possa me vivificar. Eu preciso depositar a minha confiança unicamente na palavra de Deus. É somente as Escrituras que podem me abençoar. Então eu tenho que confiar na palavra do Senhor, na palavra de Deus. Olha só o que diz Jeremias, capítulo 29, versículo 13, diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Meu irmão, eu não sei qual é o problema que você está passando, eu não sei quais são as lutas que você está enfrentando, quais são as barreiras que você se deparou. Eu não sei quais são as demandas que você tem passado no seu dia a dia. Não sei quais são as lutas, os problemas emocionais que você está enfrentando. Só você sabe quais são os problemas muitas das vezes. Alguns problemas nós não temos nem liberdade de abrir para outras pessoas. Mas saiba disso, Deus sabe desses problemas. E Deus é muito maior do que os nossos problemas. Lembra dos discípulos quando eles estavam no mar agitado e eles estavam remando, João capítulo 6, e eles não conseguiam chegar à terra firme, e eles perceberam, nós vamos morrer, nós vamos nos afogar, essas ondas estão altas demais, olha o nosso problema desse mar agitado. Quando de repente, na calada da noite, eles se depararam com Jesus Cristo andando por sobre aquele mar agitado, andando sobre aquelas ondas agitadas. Jesus Cristo tinha aquele problema que eles tinham debaixo dos seus pés. Você notou? O problema dos discípulos era aquela tempestade, o mar agitado. Mas Jesus Cristo tinha todos esses problemas debaixo dos seus pés. Ele estava andando por sobre o problema dos discípulos. Meus irmãos, o problema que você tem pode ser um problema grande, mas ele não é maior do que o seu Deus. O problema que você está passando, evidentemente, é doloroso, mas ele não é maior do que o nosso Deus. O nosso Deus soberano, que está sentado no seu trono de glória, tem todos os problemas debaixo dos seus pés. Nós podemos buscar ao nosso Deus, nós podemos nos achegarmos ao nosso Deus para acharmos socorro em ocasião oportuna. Meus irmãos, Deus ele está pronto para nos auxiliar. Deus está pronto para trabalhar em nossa vida. Ele está pronto para abrir um caminho em meio à escuridão. Deus ele está pronto para nos ajudar, nos auxiliar. Ele, evidentemente, muitas das vezes não vai tirar o problema seu de uma vez por todas, mas ele vai trabalhar no seu caráter para que você passe por esse problema. Lembra de Paulo? A minha graça te basta, Paulo. Ah, mas eu orei para que esse inimigo saia da minha vida e 3 vezes eu roguei. Mas a palavra de Deus diz, a minha graça te basta. Deus, ele nos fortalece na fraqueza. Dentro do problema que você está passando, se Deus quiser, ele tira você desse problema. Mas ele também pode trabalhar em você dentro do problema que você está passando. Seja depressão, seja um trauma emocional, seja uma decepção, ele vai trabalhar no nosso caráter para que nós sejamos fortalecidos e assim dessa maneira nós possamos viver uma vida que seja agradável a Deus, no nosso falar, no nosso pensar, na nossa mentalidade, nas nossas ações, que sejam agradáveis ao Senhor. O que nós chegamos como conclusão aqui? Que a palavra de Deus ela pode nos ajudar, que a palavra de Deus é uma lanterna para a nossa vida, não apenas salva o nosso espírito, mas ela também salva a nossa alma, e ela salvará o nosso corpo no dia da glorificação. Hoje nós estamos sendo santificados, a nossa alma precisa ser santificada, submissa ao Espírito Santo. Esse é o processo de santificação, é o processo onde a palavra está salvando a nossa alma. O nosso espírito, você que já creu em Cristo, evidentemente já está resolvido, você já foi regenerado, você já tem vida espiritual, você já tem comunhão com Deus. Agora, a nossa alma está sendo trabalhada pelo Senhor, e nesse trabalhar do Senhor, a palavra de Deus ela precisa ser aplicada e crida na nossa vida. Então, busque ao Senhor e saiba disso, aquele que busca ao Senhor encontrará ao Senhor. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que essa palavra possa ter servido de alento para você, que ela possa servir como uma vitamina, te dando animação, te dando vigor, que sabendo que mesmo diante de problemas grandes que eu esteja passando, Deus está comigo, Deus está com você e Ele está te abençoando, trazendo paz, que excede todo o entendimento para a sua vida. Que Deus abençoe você e abençoe também a sua casa.